Olá, meus irmãos, estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos ainda no módulo 1, Introdução ao Estudo, desta feita com o roteiro número 7, A Evolução do Pensamento Religioso, segunda parte. Essa vai ser a aula de número 21, a 21ª aula. Então, na aula passada, na primeira parte, nós fizemos uma análise, né, do pensamento religioso desde o do homem primitivo e chegamos no politeísmo, né? Na parte do politeísmo, nós vimos que existe uma fase de transição entre o politeísmo e o monoteísmo, né? Então, nós vimos que no politeísmo, os homens passaram a eleger, digamos assim, um Deus superior, não é um Deus que seria maior do que todos os outros. Então, a gente já começa a ver aí que há uma distinção, ou seja, apesar deles crerem em vários deuses, né? Ou seja, tinham deuses de todos os tipos, mas eles tinham um que era o que tinha mais poder, que era o que exercia uma hierarquia, digamos assim, superior, né, em relação aos demais. Então, a gente já vê aí que já é uma fase de transição até chegar no monoteísmo, né, que surge exatamente como nós vimos, com o povo hebreu, né, e mais particularmente com Moisés, né, que a partir dali lança a religião judaica. Então, Deus, entre os antigos, não representava o Senhor da natureza, e sim todo ser existente fora das condições da humanidade. Os espíritos que atuavam como potências da natureza eram chamados de deuses. Então, é, nós vimos isso na aula passada, não é que tudo aquilo que era fora da compreensão do homem, tudo aquilo que tinha um poder superior maior do que o homem, assim como os espíritos, né, que para eles tinham um poder superior, os espíritos, como nós já falamos, né, eles podiam atravessar paredes, eles passavam pelo fogo, não se queimavam, não se molhavam na chuva, enfim, eles tinham características, qualidades, não é, que eram acima da condição humana. Então, tudo que era acima da condição humana era visto como Deus. Daí a gente viu que por isso que nasce o politeísmo, né? A existência de vários deuses, tá? Então, por exemplo, no caso dos espíritos, de forma específica, todo espírito que se comunicava, né, que marcava, digamos assim, a sua presença diante de uma pessoa ou de várias, ou de um grupo, ele automaticamente era denominado um deus, né? Então, a quantidade de deuses naquela época, né, na religião pagã, né, digamos assim, o paganismo, que foi a primeira religião, era muito grande, até chegar até a vinda do povo hebreu, que a gente vai ver no nosso estudo, né? Lá na frente, no decorrer do nosso estudo, é a vinda dos povos do sistema da capela, né? Entre eles está o povo hebreu, tá? E eles já vinham, né, com a consciência própria, né? Eles já traziam dentro de suas consciências a existência de um único Deus. Por quê? Porque a gente vai ver que essas pessoas que vieram lá do sistema da capela, eles intelectualmente eram mais evoluídos do que os terráqueos. Então, eles já trazem, não de uma forma inata, o, o, o sentimento, não é? A crença na existência de um só Deus. Então, o monoteísmo começa, repito, com Moisés e, mais particularmente, com o povo hebreu. Os homens que tinham interesses materiais mantinham intencionalmente a ignorância para erigir templos e altares lucrativos a tais deuses. Então, mesmo aqueles, não é, com o passar do tempo, né, isso ainda se referindo ao politeísmo, mesmo aqueles que já começavam a entender que só existia um Deus, né, principalmente com a vinda de Moisés, logicamente, com o início, né, do trabalho profético de Moisés, eles ainda assim não falavam nada, né? Eles queriam manter as pessoas na ignorância, como acontece até hoje, né? Até hoje a gente vê que manter as pessoas na ignorância é mais fácil, tanto na política como na religião, porque quanto menos conhecimento você tem, mais fácil você é de ser manipulado intelectualmente, não é? Então, a gente hoje sabe que quem detém informação, quem detém conhecimento, exerce uma superioridade em relação aos outros. E antigamente era muito pior, tá? Hoje em dia, a gente, apesar de a gente ainda presenciar esses fatos, mas a gente vê que há uma necessidade, não é? As pessoas têm um interesse maior de compartilhar conhecimento, não é? De passar informações, porque quanto mais desenvolvido, não é? Quanto mais educação, quanto mais informação tem um povo, mais desenvolvido ele é.
Mas na época primitiva, não é, havia um domínio muito grande, não é, uma monopolização do conhecimento, da informação, e a gente vê, observa aí que os interesses religiosos, né, porque infelizmente tem algumas denominações religiosas aí que o único propósito é angariar dinheiro, né, dos seus fiéis. Infelizmente as pessoas inocentemente, né, por falta de conhecimento, por falta de estudo, por falta de raciocínio, essas pessoas ainda caem nessas armadilhas, né, financeiras que se intitulam de religião, né? Essas pessoas, esses falsos profetas aí que pregam em nome de Deus e que o único propósito é o comércio, né? É o enriquecimento, né? De uma forma absurda, de uma forma aonde se negocia com a religião e principalmente com o nome de Deus. Então, tem esses homens que tinham interesses, né, materiais, e eles construíam esses templos, né, e altares lucrativos, né, ganhavam muito dinheiro com isso, que eram esses altares voltados para os vários deuses que existiam, né? Então, para eles, era bem melhor manter as pessoas na ignorância, porque eles iam faturar, não é? Iam lucrar com essa ignorância das pessoas. As divindades pagãs eram espíritos, cada um com um grau evolutivo. Então, a gente vê que na religião pagã, né, principalmente, né, não só os seres e coisas que eram acima, que possuíam uma condição superior ao homem, eram tidos como deuses, como a chuva, o trovão, o raio, o relâmpago, mas principalmente os espíritos. Né? Então, quando os espíritos, os homens começam conscientemente, não é, compreendendo agora a posição dos espíritos e entrar em contato com eles numa quantidade maior, né? Então a quantidade de deuses aí se multiplica, né, de uma forma assustadora. Então, esses espíritos, cada um deles era um deus com um grau evolutivo. Então, aquele espírito que sabia mais, que detinha mais conhecimento, mais informações, ele era um deus mais elevado do que aquele que não tinha. E assim sucessivamente até se chegar num deus, né, que para eles era o superior, aquele que tinha mais conhecimento, né? Então ele era o Deus mais poderoso. Então, como a gente viu aí no início da nossa aula, esse Deus era o tido como o principal. A gente citou até aqui no caso da mitologia grega Zeus, não é? Que Zeus era o Deus mais importante, não é? O que detinha uma supremacia, digamos assim, de outros deuses. Os hebreus foram os primeiros a aceitarem publicamente o monoteísmo. Eles recebem a lei de Deus, não é, de Moisés e depois de Jesus. Então, a gente vê que Moisés recebe ali as leis divinas, né, os 10 mandamentos, né, de um espírito superior que na visão de Moisés era Deus, tá? Moisés depois publica, né, promulga, né, divulga esses 10 mandamentos, que para ele foi recebido diretamente de Deus, e também as suas posições. Né? A gente vê que tem muitas coisas ali no Antigo Testamento que são os ideais, né, de Moisés, não são passados por Moisés e não por Deus, entre aspas, né, que no caso era um espírito que se comunicou. Então, os hebreus recebem, né, essas informações, essas leis. Primeiro de Deus, com os 10 mandamentos, depois de Moisés, e por fim de Jesus, que Jesus vem dar uma burilada, né, digamos assim, dar uma lapidada, né, e 2.000 anos, quase 2.000 anos depois de Moisés, a civilização já estava muito mais evoluída intelectualmente, e daí eles tinham condições de compreender melhor Deus. Então Jesus vem, né, ensinar que o Deus não é um Deus de punição, não era Jeová mais, era o Deus Pai, Criador de tudo e de todos, né? E Jesus sempre, se a gente for observar lá no Novo Testamento, Jesus sempre se refere a Deus como Pai. Por quê? Porque o Pai é aquela forma carinhosa de cuidar dos filhos, né? De ter um carinho, de proteger, né, de semear o equilíbrio, a paz, o amor, e nunca o ódio, a guerra, a violência, né? Como Jeová, como Moisés descreve, né, a história de Jeová. A partir dos hebreus surge o judaísmo. Abandona-se o politeísmo e, consequentemente, a religião pagã. Então, a gente pode dizer que a religião, né, a primeira religião que prega, que trabalha, não é, com a existência de um Deus único, é a religião judaica, não é, que começa com o povo hebreu e mais particularmente com Moisés. Os judeus abandonaram a idolatria, mas desprezaram as leis morais e se entregaram à prática do culto exterior. Então, apesar de terem abolido o politeísmo e o paganismo, não é?
mas consequentemente, a idolatria, né, porque a gente viu que é da idolatria que surge o politeísmo, a gente observa que ainda pela ignorância daquelas pessoas, né, apesar de ter esse ponto positivo, né, na questão da relação da religião da criatura com o Criador, mas ainda pela ignorância, né, ainda pelo processo evolutivo inferior que aqueles povos ali ainda tinham, né, eles não se prendem às leis morais. A gente vê que Moisés, ele incita a violência, né? Ele manda punir, ele manda fazer sacrifícios, ele manda invadir outras civilizações, outros povos, né? Porque ele dizia que recebia essas informações diretamente de Deus, né? E ele conduzia o povo hebreu para esse tipo de situação onde as leis morais nunca eram consideradas, tá? Além disso, eles se entregavam, não é, à prática do culto exterior. Então, esse culto exterior que ainda hoje existe em algumas doutrinas ortodoxas, mais antigas, digamos assim, são as doutrinas mais populares que nós temos, a gente ainda vê que existe muita prática do culto exterior, né? Porque isso também é herdado lá do judaísmo, tá? Então, o monoteísmo se consolida com os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. Então, se a gente for pegar o Pentateuco de Moisés, a única coisa que a gente pode dizer que é divina, ou seja, aquela que realmente condiz com o verdadeiro Deus, né, com o Deus Pai, o Deus de Jesus, o Deus Pai, o Deus amigo, o Deus amoroso, o Deus justo e bom, são os 10 mandamentos. O resto são ideias, não é? São propósitos ditos por Moisés de acordo com o entendimento dele e também com o interesse dele. Muitas coisas Moisés falou ali por falta de conhecimento realmente. Mas tem muitas coisas ali também, outras coisas que a gente vai encontrar ali no Pentateuco, que é a ideia de Moisés, não é? E ele lança aquilo dali como vontade de Deus de uma forma proposital, ou seja, ele tinha que dar, de certa forma. De certa forma, Moisés tinha que passar a existência de um Deus vingativo, não é? De um Deus que causava temor, não é? Na sua criação, porque assim, só assim as pessoas iriam respeitar, né? E a gente viu, se ainda hoje é difícil a gente manter as pessoas coesas, as pessoas dentro de um mesmo propósito, ainda hoje é difícil, né? Porque cada um tem a sua ideia, a sua opinião, cada um tem o seu grau evolutivo, né? Diferente do outro. Imagine naquela época. Então, a gente viu que Moisés, quando vai do Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, que ele passa alguns dias fora, não é? Lá se concentrando e tal para receber essas informações, o povo ali já começa a se revoltar e já começa a dizer, ah, Moisés não vem mais não. Aí já pegaram, juntaram todo o ouro que tinha ali daquelas pessoas, não é? Fundiram aquilo dali e criaram o bezerro de ouro. Então, para eles, tanto Deus, não é? Tanto Jeová como o próprio Moisés tinham abandonado o povo. Então, eles já elegeram ali um bezerro de ouro como um Deus, né? A gente vê aí na história da Bíblia, né? Na história do Antigo Testamento, e a gente vê como era difícil lidar com aquelas pessoas. Então, Moisés, ele lança as suas ideias ali no Pentateuco. Primeiro, de acordo com a forma como ele entendia as coisas, a gente tem que considerar que naquela época era muito limitado a informação, a intelectualidade de Moisés. Segundo, porque ele tinha interesses pessoais, não é, de ser o líder, de dominar aquelas pessoas, de liderar aquelas pessoas. E terceiro, porque ele também precisava passar a ideia de um Deus mais agressivo, né, de um Deus que punia para poder manter aquelas pessoas ali unidas, né, porque senão ele perdia o controle. O decálogo até hoje, a base da religião, da justiça e do direito. Então, é como nós falamos, né? Os 10 mandamentos é a única parte realmente divina, não é? Com certeza passada por um espírito superior, não é? Com a permissão de Deus, lógico. E os 10 mandamentos, se a gente for analisar, até hoje ele é atualizado, né? Até hoje a gente não consegue cumprir os 10 mandamentos. Tem gente que não cumpre nenhum, tem gente que cumpre um, dois, três, quatro, cinco. Mas você encontrar alguém que cumpra os 10 mandamentos, né? Que são, digamos assim, as 10 orientações básicas do bom filho de Deus se comportar perante o próximo, a gente vai, eu acredito que não tenha na face da Terra ainda alguém que já tenha chegado a esse ponto, né? Se tiver, muito raro mesmo, porque os 10 mandamentos até hoje continua atualizado. Algumas das práticas indicadas pelas leis mosaicas eram desumanas, mas compatíveis com a mentalidade da época. Então, é aquilo que nós falamos, né?
os sacrifícios, a guerra, o castigo, né, o sacrifício, a punição, enfim. A gente vê que existiam práticas naquela época ali, não é, adotada pelo povo hebreu e mais particularmente por Moisés, porque eram realmente desumanas, mas eram compatíveis com as leis da época, com a mentalidade da época, onde a força, o domínio, o poder que exercia ali não era nem de dinheiro, não era nem de, mas sim a força, né? A força ainda prevalecia. Então, quem era mais forte, não é? Quem tinha mais força sempre se elevava e sempre predominava em relação aos outros, tá? Jesus, 2000 anos após, eu estou arredondando, 2000 anos após, vem mostrar o Deus Pai, amor e justiça. A religião cristã surge após a sua vinda. Então, Jesus veio para dividir as eras, não é? A era primitiva, onde prevalecia muitos equívocos, não é? O homem estava ainda muito próximo da animalidade, digamos assim. E após Jesus, a gente vê que as pessoas começam, pela religião cristã, começam a ter um entendimento, não é? Não só que existia um só Deus, mas como era um Deus bondoso, justo, não é? Que jamais incitaria à violência, ao sacrifício, né, que jamais condenaria povo nenhum ou algum indivíduo a um castigo, à morte, à tortura, ao sofrimento, não é? Então Jesus ele apresenta, né? Por isso que ele divide antes dele duas eras, né? Antes de Jesus e depois de Jesus, porque ele já dá aí um impulso muito grande, não é, no processo intelectivo do homem, principalmente com relação à questão da religião, da ligação, né, da criatura com o Criador. O espiritismo, né, aí a gente vê, né, paganismo passa para o judaísmo passa para o catolicismo tem uma cisão, né, e surge o protestantismo, aí surgem outras religiões, como o islamismo, o budismo, o confucionismo, o taoísmo, né, que se espalha pelo mundo, né, algumas são mais antigas do que outras, logicamente, a gente não vai entrar aqui nesse mérito, né, e o espiritismo, né, que é o que nós estamos estudando aqui, que é uma religião no sentido de religar, não é? Repito, a religião, o espiritismo não é uma religião, se ela for comparada com outras doutrinas, ela pode não ser considerada como religião, porque não tem dogmas, não tem aquele misticismo, né? Não tem aquele culto exterior, não tem um líder, não tem um papa, não tem alguém que dirija aquilo dali. Não existe isso no espiritismo, né? Então, nesse aspecto, ele não é tratado como religião, mas no sentido de esclarecer o homem sobre Deus e as suas leis e fazer essa ligação da criatura com o Criador, o Espiritismo é uma religião na mais pura acepção da palavra. Tá? Então, o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que vem explicar todos os seus ensinamentos e, com seus princípios básicos, voltar, né, a religar, né, de uma forma mais legítima a criatura ao seu Criador. Então, a gente vai ver lá no Novo Testamento que Jesus, em uma de suas passagens, ele promete que iria enviar um consolador, né, que iria esclarecer as coisas que ele ensinou, que por hora as pessoas não iam entender, e trazer novos conhecimentos. É por isso que o Evangelho de Jesus, o Evangelho significa boa nova. Por quê? Porque é uma informação nova, uma boa informação que está sendo mostrada ali por Jesus. No século XIX, em 1857, surge a doutrina espírita com a publicação do Livro dos Espíritos, feita por Allan Kardec. Então, a gente faz esse apanhado, né, da religião, desde a sua origem, vimos também a evolução do pensamento religioso e chegamos até Allan Kardec. Como ciência, filosofia e religião, faz renascer o verdadeiro cristianismo, mostrando ao homem que apenas ele é capaz de mudar a si mesmo para melhor. Então, o Espiritismo ele chega com a função de ser o consolador prometido, porque ele vai dirimir os equívocos, né, as interpretações errôneas que se tem acerca de Deus e de suas leis, tá? Principalmente uma das mais fundamentais, né? Mostrar que Jesus não é Deus, que Jesus é um espírito evoluído, é um espírito puro, como a gente vai ver aqui no decorrer do nosso estudo, não é? E é o responsável pela condução dos espíritos que vivem aqui no planeta Terra. Então, é por isso que vocês vão observar que, no meio espírita, muitas pessoas dizem que Jesus é o governador do nosso planeta, e realmente é uma coisa desse tipo, tá? Jesus é o espírito mais puro que existe no planeta Terra. Então,
Por ele ter mais conhecimento, por ele ser mais evoluído, ele é o responsável por todos nós, mas ele não é Deus, ele também é um espírito criado por Deus, né? Então, o espiritismo ele surge abarcando, né? Abordando o lado científico, filosófico e religioso, né? Como nós já falamos aqui, tornaremos a falar quando entrarmos no espiritismo de uma forma mais direta, mais específica. E ele faz renascer o cristianismo, não é? E mostra ao homem que o homem não depende de religião nenhuma, nem do próprio espiritismo, né? O homem pode crescer, pode modificar, pode evoluir, dependendo única e exclusivamente do esforço dele. Ele não precisa da bênção de nenhum pastor, de nenhum padre, né? De nenhum monge, de nenhum sacerdote. Ele só precisa. É tanto que Jesus diz assim: é, Jesus resume, né, o caminho para se chegar a Deus, vamos dizer assim. Quando ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ama a teu próximo como a ti mesmo. Então, veja, o homem não precisa de ninguém para executar esses dois ensinamentos de Jesus: amar ao próximo como quem ama a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, não há necessidade. O homem é o único artífice do seu destino. Ele pode construir hoje aquilo que será o seu futuro, ou seja, se ele construir o bem, o futuro dele estará alicerçado no bem. Se ele constrói o mal, o futuro dele, consequentemente, estará alicerçado no mal. Então, com isso, a gente encerra essa aula aqui, a segunda parte, não é? Teremos a terceira parte ainda desse assunto e encerraremos, fecharemos esse assunto no próximo vídeo. Um grande abraço para todos e que Jesus nos